Our great Heavenly Father, we thank you for revealing yourself to us in your Son, Jesus Christ. Nosso grandioso Deus Pai Celestial, nós agradecemos pela tua revelação no teu Filho Jesus Cristo. And for opening our eyes to His glories by your Spirit. E por abrir os nossos olhos para a sua glória por intermédio do Espírito. Help us to think more deeply this evening about how we can live faithfully as citizens of two kingdoms. Ajuda-nos nessa noite, ó Deus, a perceber com maior profundidade em como podemos viver fielmente como reino ou como cidadãos de dois reinos. For we pray in Christ's name. Porque oramos no nome de Cristo. Amen. Amém. Tonight, as we close the conference, I want to focus on looking out. We've been talking a lot about the church, looking in at the church, and I want to focus in this last session on the church looking out to the world. À medida em que nessa noite encerramos a nossa conferência, eu gostaria de meditar em como é que nós, como igreja, vamos olhar para fora, vamos olhar adiante. Just a second, brother. Eu preciso de um pouquinho mais de luz aqui na frente, por favor. The gospel of the kingdom, that phrase that we find, for instance, in Matthew 24:14. O evangelho do reino, aquela frase que nós encontramos em Mateus 14. Is interchangeable with the keys of the kingdom that we find in Matthew 16. Também intercambiável com aquelas chaves que nós encontramos em Mateus no capítulo 16. They both refer to Christ's ministry of the forgiveness of sins through word and sacrament. Ambas referem-se à obra de Cristo e o seu sacrifício tanto na palavra quanto nos sacramentos. The age to come has broken in on this present evil age. A era vindoura agora adentrou esta era maligna na qual nós vivemos. Jesus has been raised as the first fruits of the whole harvest. E Jesus foi levantado como as primícias de toda a colheita. And so if John the Baptist could say, "Repent, for the kingdom is at hand." Então, se João Batista dizia, arrependei-vos, porque o reino está à porta, then it's all the more urgent to repent and believe now that Jesus has come and fulfilled his mission. Torna-se ainda mais urgente e necessário que nos arrependamos agora que Cristo já cumpriu a sua missão. If I may quote John Calvin on this point. Se eu puder citar aqui a João Calvino, he says, "From this doctrine as its source is drawn the exhortation to repentance." Ele diz, é desta doutrina como sua fonte que é tirada a exortação ao arrependimento. For John does not say, "Repent, and in this way the kingdom of heaven will afterwards be at hand." Porque João não diz, arrependei-vos, e dessa forma então é que o reino dos céus virá ou estará à porta. But first brings forward the grace of God and then exhorts men to repent. Mas primeiro ele traz a graça de Deus e então nos exorta ou exorta os homens a que se arrependam. Hence it is evident that the foundation of repentance is the mercy of God by which he restores the lost. Então fica evidente que o fundamento do arrependimento é a misericórdia de Deus pela qual ele restaura os perdidos. Calvin adds, "Forgiveness is first in order, so it must be observed that pardon of sins is bestowed upon us in Christ." Então Calvino acrescenta, porque o perdão é o primeiro na ordem, de maneira que ele deve ser, então, esse perdão deve ser observado, esse perdão dos pecados deve ser observado e derramado sobre nós em Cristo. Não que Deus venha tratar-nos com indulgência, mas para que Ele possa nos curar dos nossos pecados. There is sometimes a tendency to talk about the kingdom of God on one hand.
Então nós temos, ou existe essa tendência de um lado de pensarmos no reino de Deus and the forgiveness of sins on the other. e do outro lado pensarmos no perdão dos pecados. But throughout the Gospels, the kingdom is the forgiveness of sins. Mas nos evangelhos nós vemos que o reino é esse perdão de pecados. Where did we ever get the idea that there was anything more glorious and wonderful than that kingdom? E da onde é que vamos tirar a ideia de que haja alguma coisa mais gloriosa e maravilhosa do que esse reino? One more quote from Calvin. Mais uma citação de Calvino. Now the means of this kingdom is his gospel. Ora, o meio desse reino é o seu evangelho. Also, that is why Jesus Christ spoke so often of the gospel, E então é por isso que Jesus tão frequentemente falou do evangelho, calling it the kingdom of God. chamando este evangelho de reino de Deus. The gospel of the kingdom can also be translated the gospel which is the kingdom. E a expressão o evangelho do reino também pode ser traduzida o evangelho que é o reino. It is not then without cause that the gospel is called the kingdom of God. Logo, não é sem causa que o evangelho seja chamado de o reino de Deus. Jesus Christ always has some company wherever the gospel is preached. E Jesus Cristo sempre está acompanhado em qualquer lugar em que este evangelho seja pregado. For he is not a king without his subjects. Porque ele não é um rei sem os seus sujeitos, súditos. What ruler in the world reigns so generously? E qual é o rei nesse mundo que reina de maneira tão generosa? And wherever this gospel is taken, E a qualquer lugar onde esse evangelho for levado, a piece of heaven, the age to come, begins even now to dawn. um pedaço do evangelho, o reino por vir, começa então ali onde o evangelho é pregado. Now there is a tendency to talk about the kingdom of God in terms of saving the world through social projects. Existe uma tendência de falarmos do reino de Deus pela salvação do mundo como um projeto. There are many evangelicals, at least in the United States, who have been raised in a fundamentalist background. Existem muitos evangélicos, principalmente ali nos Estados Unidos, que cresceram com um pano de fundo que é o fundamentalismo. I was one who was raised in this background myself. Eu mesmo cresci nesse tipo de ambiente. And salvation was reduced to going to heaven after you die. E a salvação era reduzida a ir ao céu depois que alguém morre. Our souls would fly upward, and as our bodies would be placed in the grave. E as nossas almas, então, iriam para o céu à medida em que o nosso corpo desceria à cova. And that was salvation. E isso era a salvação. It was the salvation of souls. É a salvação de almas. But this is a very Greek view. Mas essa é uma visão muito grega. It's not a very biblical perspective. Não é uma perspectiva muito bíblica. Sometimes we hear the phrase, I don't know if you have it here, passing away. People used to talk about dying, but now they talk about passing away. A expressão em inglês é muito comum quando alguém morre, não se fala mais de que essa pessoa morreu, mas costuma-se dizer que ela passou dessa. Do you have that phrase in Brazilian culture? More or less. A little? Yeah. It comes from Mary Baker Eddy, the founder of Christian Science. Essa frase veio de Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã. She founded a cult that was explicitly based on Greek religion. Ela fundou então uma seita explicitamente baseada numa visão grega, numa cultura grega. In California, we don't even allow people to die. E lá na Califórnia, então, a gente nem deixa as pessoas morrerem, We don't know where they go. porque a gente não sabe para onde elas vão. We have these cemeteries that are named wonderful things like Forest Lawn.
E nós temos esses cemitérios que têm nomes maravilhosos, como a Casa da Paz, a Floresta Encantada, sei lá. With lovely rolling hills behind high walls. Com maravilhosas encostas, não é? E cenários paradisíacos. It's a little different from the Puritans who used to have the body laid open in the house for the children to come up and touch. É um pouco diferente do costume dos puritanos, que costumavam deixar o corpo do morto na casa para que as crianças viessem e tocassem no corpo. They used to write books like How to Die Well, E eles costumavam escrever em como morrer bem. and we don't die anymore. Mas hoje a gente não morre mais. We just pass away. Nós simplesmente passamos dessa. And so there really is a denial of death, which really means a denial of the resurrection of the body. E então existe uma verdadeira negação da morte, que em última análise é também uma negação da ressurreição do corpo. It was amazing to me when I encountered in Reformed theology this strong affirmation of this world being the theater of the new creation. E eu então fiquei impressionado quando encontrei na teologia reformada a afirmação de que esse mundo é o is the scene of? The theater of the new creation. Que esse mundo é o teatro da nova criação. I thought the good news was that the new creation wasn't associated with the old creation at all. Eu pensava que as boas novas é que essa nova criação não tinha qualquer associação com essa velha criação. I thought that salvation was sort of bouncing on clouds with harps and angels. E eu pensava então que a salvação era ficar pulando nas nuvens junto com os anjos. And yet all this biblical language about feasting, eating and drinking in the presence of God and the saints. E então toda essa linguagem que vemos na Bíblia sobre festejar, comer e beber junto com os santos. No wonder a lot of people don't care about going to heaven. Então não é de se admirar que muita gente não esteja preocupada em ir para o céu. I wasn't very good at my piano lessons. Eu não era muito bom em tocar o meu piano, em aprender o piano. I can't imagine an eternity of playing a harp. Porque então eu não consigo imaginar uma eternidade tocando harpa, se eu não gostava nem do piano. And so imagine my relief when I found that that's not in the Bible. Então imagina o meu alívio quando eu descobri que isso não estava na Bíblia. All things will be made new. Todas as coisas serão feitas novas. The same creation that God made and said it is good. A mesma criação que Deus fez e disse é bom. And yet is fallen because of sin. E que encontra-se no estado de queda por causa do pecado, Will be redeemed. será redimida. And yet, as Paul says, each in its order. E como Paulo diz, entretanto, cada um na sua ordem, por sua vez. The problem is, on one hand, either to downplay the significance of this world. Um problema, então, que nós encontramos é que muitas vezes, de um lado, nós minimizamos o valor desse mundo. Or, on the other hand, to have what is called an over-realized eschatology. E do outro lado, é ter uma escatologia supervalorizada. In this over-realized eschatology, that which the Bible does promise Nessa escatologia supervalorizada, aquilo que a Bíblia promete is nevertheless seen as happening right now. é visto como aquilo que é prometido para o futuro acontecendo agora. And yet in Romans chapter 8, Mas quando lemos Romanos capítulo 8, Paul tells us that even now the Holy Spirit has been given to us as a deposit on our final resurrection from the dead. Paulo nos diz que o Espírito Santo foi nos dado como um depósito, uma garantia da nossa ressurreição. But he says, who hopes for what he sees? Mas Paulo diz que esperamos aquilo que, what we see, aquilo que vemos.
But if we do not see it, we wait for it with patience. Mas se nós não vemos, aguardamos com paciência. So there is a lot that is already happening because Christ's kingdom is present. Então, há muita coisa que já aconteceu porque o reino de Cristo está presente. The Holy Spirit is raising us from spiritual death. O Espírito Santo está nos levantando de uma morte espiritual. He's uniting us to his Son. Ele está nos unindo com o seu Filho. He's forgiving our sins. Ele está perdoando os nossos pecados. It is an intermission between his two comings. E então nós estamos num período intermediário entre as suas duas vindas. But it's a productive intermission. Mas é um período intermediário produtivo. Jesus says that he has bound the strong man, Satan, so that he can loot his house. E Cristo disse que ele amarrou o forte, o valente, para que ele pudesse adentrar na sua casa. And that's what he's doing right now, unlocking prison doors. E é isso que Cristo está fazendo, ele está destrancando cadeias. And that's why he told the apostles, I give you the keys of the kingdom. E é por isso que ele disse aos apóstolos, eu lhes dou as chaves do reino. So wherever the gospel is rightly preached and the sacraments are rightly administered, Então, em todo lugar onde o evangelho é pregado de maneira correta e os sacramentos administrados apropriadamente, Christ's kingdom is conquering the earth. o reino de Cristo está conquistando a terra. But during this particular time, there is a distinction between Christ's kingdom and the kingdoms of this world. Mas nesse momento em particular, existe uma diferença entre o reino de Cristo e o reino deste mundo. There are times in the history of redemption when the kingdom of God was identified with a particular geopolitical realm. E nós verificamos na história que houve momentos em que o reino de Cristo foi identificado com um determinado domínio geopolítico. Cult and culture went hand in hand. Culto e cultura estavam de mãos dadas. That's the way it was in the Garden of Eden. É assim que acontecia no Jardim do Éden. It was the temple of God. Ali era o templo de Deus. Raking the leaves was kingdom work. Então, juntar as folhas era trabalho do reino, era serviço do reino. Civilization was worship. Civilização era culto. Also, we see it in the ark with Noah, a small-scale copy of the kingdom of heaven. A mesma coisa observamos na arca com Noé. É o reino dos céus ali representado em pequena escala. With Israel, heaven once again comes to earth. De novo, com Israel, o reino, os céus vêm à terra. It is a small-scale replica of the Holy of Holies. É uma pequena maquete, uma réplica do Santo dos Santos. And we will see this one day when Christ consummates his kingdom at his return. E nós veremos isso plenamente quando Cristo voltar e manifestar o seu reino de maneira plena. He will drive the serpent out of the garden. Ele vai então expulsar a serpente do jardim. No more tempter. Não haverá mais tentador. No more prosecutor of the brethren. Não haverá mais o acusador dos irmãos. No more persecutors of the church. Não mais perseguidores da igreja. Only righteousness, justice and peace. Apenas justiça, verdade e paz. But there are also periods in the history of redemption when these two tasks of cult and culture are divided. Mas há outros momentos da história da redenção em que essas duas tarefas, culto e cultura, estão destacadas. After the fall, of course, God drives Adam and Eve out of the garden. Depois da queda, é claro, Deus tira Adão e Eva do jardim. Their work is no longer holy work. O seu trabalho agora não é mais trabalho santo. It's common work. É um trabalho comum. It's still upheld by God's common grace. Ainda é um trabalho assegurado pela graça comum de Deus. But they're no longer building the kingdom. Mas eles ali pararam, deixaram de construir o reino. And there is that cherubim with flaming sword guarding their re-entry to the tree of life. Então está ali aquele querubim com uma espada flamejante impedindo a entrada deles no jardim. Because if they had eaten from that tree after they had sinned, Porque se eles tivessem comido daquela árvore depois de terem pecado,
they and all of us would be confirmed in everlasting death with no possibility of salvation. Eles e nós mesmos teríamos sido confirmados com morte eterna, e aí então não mais haveria possibilidade da salvação. And so it was merciful for God to let each generation die. Então, em um certo sentido, faz parte da misericórdia de Deus permitir que cada geração morra With the promise of the gospel com a promessa do Evangelho. and people calling on the name of the Lord to be saved. E as pessoas clamando o nome do Senhor para a salvação. But in terms of culture, they were working east of Eden. Mas quando nós falamos em termos de cultura, agora eles estão trabalhando ao oriente do Éden. Cain is the first Antichrist. Caim é o primeiro anticristo. He kills his brother who is bringing the proper sacrifice, Ele mata o seu irmão que traz o sacrifício correto, an animal sacrifice, um sacrifício de animal, trusting in the Lamb of God who will take away the sin of the world. porque ele estava confiando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And out of jealousy, Cain slays him, E por causa da sua inveja, Caim o mata, o assassina. and God drives Cain out from his presence. E aí então Deus tira a Caim da sua presença. And yet by his common grace, he doesn't execute his justice. Mas ainda que tudo isso tenha acontecido pela sua graça comum, Deus não executa a sua justiça imediatamente. But he allows Cain to build a civilization. Mas ele permite que Caim construa uma civilização. But it's not the holy city. Mas não é a cidade santa. In Genesis, we read, when we have the two lines, the line of Cain and the line of Seth, Quando nós lemos em Gênesis as duas linhagens, sobre as duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, we have a list of all the founders of civilization. nós temos uma lista de todos os fundadores da civilização. And then we get to Seth, who replaced Abel, E aí então nós lemos sobre Sete, que é aquele que substitui a Abel, and we simply read one sentence. e ali nós lemos só uma sentença, uma frase. And then men began to call on the name of the Lord. E então começou-se a invocar o nome do Senhor. Similarly, after Israel sinned, A mesma coisa depois que Israel pecou, Israel was thrown out of the garden. Israel foi tirado do jardim. We read in Hosea 6:7, like Adam, Israel broke my covenant. Nós lemos em Oséias capítulo 6, versículo 7, a semelhança de Adão, Israel quebrou a minha aliança, ou quebrou a minha aliança como Adão. And yet in Jeremiah 29, God writes a letter to the captives in Babylon. Mas em Jeremias 29, Deus escreve uma carta aos cativos que se encontram na Babilônia. He says, I have sent you into exile. Deus diz, eu vos mandei para o exílio, You're going to be there for a while. e vocês estarão aí por um tempo. Go ahead and plant vineyards and build houses. Construam as suas casas, plantem as suas vinhas. Have large families and do not decrease in number. Tenham grandes famílias, não diminuam o povo. Work side by side, even with your captors. Trabalhem ao lado dos seus daqueles que lhes levaram cativos. And pray for the good of the city. E orem pelo bem da cidade, For in its good you will find your good. porque no seu bem encontrareis a minha bondade, ou o seu bem-estar. It's not surprising that the apostles draw on this kind of language E não fora de contexto, é impressionante, aliás, pensar que os apóstolos, então, vêm e usam essa linguagem to describe our situation today in the new covenant. para descrever a nossa situação hoje debaixo da nova aliança. Paul doesn't say redeem the culture, Paulo não diz redimam a cultura, but he does say obey the rulers and those in authority and work well with your hands. mas ele diz obedeçam às autoridades e os governadores e trabalhem com vossas mãos. Let your work receive the respect of outsiders. Que o seu trabalho seja respeitado pelos de fora. Love your neighbors Ame o seu próximo and serve them. e o sirva. And
The Apostle Peter tells us that we're to live as exiles and strangers. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos viver como forasteiros e peregrinos. And so see, we're living in this intermission right now. Então hoje nós estamos vivendo exatamente nesse período intermediário. The already and the not yet. O já e o ainda não. And right now, the centerpiece of the kingdom's work is the forgiveness of sins. E nesse exato momento, o centro da obra do reino é o perdão de pecados. The social gospel assumes that our greatest need is something other than the forgiveness of sins. O evangelho social pressupõe que a maior obra a ser feita hoje é algo maior do que o perdão dos pecados. But the apostles teach us that the reason that there is death even in the world is because of sin. Mas os apóstolos nos ensinam que a razão, até mesmo porque existe morte hoje no mundo, é por causa do pecado. The sting of death is sin, says Paul. O aguilhão do pecado é a morte. And the strength of sin is the law. E a força do pecado é a lei. Yes, Paul says in Colossians 2, Christ has conquered all the powers and principalities. E em Colossenses 2, Paulo nos diz que Cristo já conquistou todos os principados e potestades. It's a favorite verse of the social gospel. Esse é o verso predileto do evangelho social. But there is, at least in our translations, a comma. Mas aí nas nossas traduções, pelo menos, existe uma vírgula. Paul says he has triumphed over the powers through his death by taking that list of handwriting that was against us with all of its debts and nailing it to the cross. Porque o texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso ele fez pela sua morte, encravando na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Sin, death, Satan and hell have a claim on us until that debt is nailed to Christ's cross. O pecado, a morte, Satanás e o inferno, eles têm domínio sobre nós até que aquele escrito de dívida seja pregado na cruz. And so Christ has taken away that legal basis for our condemnation and for our death. Então Cristo agora remove aquela base legal que era ou que servia para a nossa condenação e morte. So when we die in Christ, we die not under God's judgment, but looking forward to the resurrection of the Mas dead. quando então nós morremos hoje, nós não morremos como cristãos, nós não morremos por causa. Sorry, brother, I missed. No, we did not die. When we die, we don't die under God's condemnation. Okay. We look for the resurrection. Nós of the não dead. morremos hoje, então, como cristãos, debaixo da condenação de Deus, mas nós morremos olhando para a nossa ressurreição. And people will sometimes point to Jesus' miracles and say, well, he cared. He was bringing the kingdom in by all of these miracles, and we should do the same. Às vezes as pessoas olham para os milagres de Jesus e dizem, veja, Jesus estava trazendo o reino para cá através desses milagres, então nós devemos fazer a mesma coisa. But the miracles were all pointing to Jesus' messianic ministry, at the heart of which was the forgiveness of sins. Mas todos esses milagres estavam apontando para a obra messiânica de Cristo, e o centro dessa obra de Cristo é o perdão dos pecados. Remember when Jesus healed the paralytic? Lembra-se quando Jesus curou aquele paralítico? He said, "Take heart, my son, your sins are forgiven." E ele disse para aquele homem, alegre-se, os seus pecados foram perdoados. And that's what made the religious leaders angry. E isso é o que fez aqueles líderes religiosos ficarem irados. They didn't care whether he healed someone. Eles não estavam preocupados se Cristo tinha curado alguém. They said he was blaspheming because he dared to think he could forgive sins in his own person. Eles disseram, ele está blasfemando porque ele ousou dizer que os pecados daquele homem foram perdoados. Only God can forgive sins, and he does that through the worship in the temple. E estavam os judeus pensando que apenas Deus pode perdoar pecados, e Deus fazia isso pelo culto lá no templo. And we read, knowing their thoughts, Jesus said,
E nós lemos então no texto: conhecendo os seus pensamentos, disse Jesus: Why do you think evil in your hearts? por que pensais mal em vossos corações? For which is easier to say, Pois qual é mais fácil dizer? your sins are forgiven, Teus pecados estão perdoados? or rise and walk? Ou levanta-te e anda? Of course, his answer was, your sins are forgiven is harder to say. É claro que a resposta é mais difícil de dizer: os teus pecados estão perdoados. And so Jesus says, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Mas ele disse isso para que eles soubessem que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. He said to the paralytic, rise, pick up your bed and go home. E ele então disse ao homem paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda e vai. So that you would know I have the authority to forgive sins. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade de perdoar pecados. My final point, I want to talk about the Great Commission and the Great Commandment. O meu último ponto, eu quero falar sobre a grande comissão e o grande mandamento. Jesus summarized the whole law in the commandment to love God and your neighbor. Jesus sumariou toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. But this is not the gospel. Mas isso não é o evangelho. This is the law. Isso é a lei. Jesus is quoting Leviticus 19:18 and Deuteronomy 6:5. Jesus está citando Levítico 19:18 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. The law hasn't changed. A lei não mudou. And Paul tells us that that law is written on the conscience of every person. E Paulo nos diz que essa lei está escrita na consciência de todas as pessoas. Every human being is obligated to the law of love. Todos os seres humanos estão obrigados a essa lei do amor. But this is why we need the gospel. Mas é por isso então que nós precisamos do evangelho. Because we haven't kept this law. Porque nós não conseguimos cumprir essa lei. Anytime we are given a task to complete, that is the law rather than the gospel. Sempre que nos é dado uma tarefa a ser cumprida, isso é lei, isso não é evangelho. Now we are still obligated to the law. E nós continuamos debaixo da obrigação da lei. Not as a way of salvation, but as the proper response to salvation. Não como um meio de salvação, mas como uma resposta apropriada à salvação recebida. But our non-Christian neighbors are too. Mas os nossos vizinhos que não são cristãos também estão debaixo dessa obrigação. But do our non-Christian neighbors have an obligation to go into all the world and preach the gospel and baptize and teach? Mas esses nossos vizinhos também têm a obrigação de ir por todo o mundo, pregar o evangelho, batizar e ensinar? No, this is a task given to Christ's community. Não, essa é uma tarefa que foi dada à comunidade de Cristo. Even the Sermon on the Mount is not a general rule of reforming society. Nem o Sermão do Monte é uma regra geral para reformarmos a sociedade. It begins with the gospel called the Beatitudes. Ele começa com o evangelho, as chamadas bem-aventuranças. He doesn't say, blessed are you if you are like this. Ele não diz bem-aventurados sois se, e aí eu complemento. He says, blessed are those who mourn now, for they will be comforted. Ele diz bem-aventurados os que choram, porque serão confortados. Blessed are those who suffer with Christ now, for they will reign with him. Bem-aventurados aqueles que sofrem agora com Cristo, porque reinarão com Ele. So Christ places his blessing, his benediction on his people. Então, Cristo está colocando a sua bênção sobre o seu povo. And then he gives them a law that is for this community and not for the whole world. E então agora ele dá assim uma lei que é para essa comunidade e não para todo mundo.
Just as Israel had specific laws given only to Israel attached to the Ten Commandments, Assim, então, como Israel recebeu leis específicas que eram só para eles, que estavam ali ligadas aos 10 mandamentos, even though the Ten Commandments reveal God's universal law, embora os 10 mandamentos revelem a lei universal de Deus, in the same way, the core of God's moral command to love God and neighbor remains intact. da mesma forma, o centro do conceito de amar a Deus e amar ao próximo permanece intacto. But Jesus attaches to it a different set of commands. Mas Jesus, então, acopla a isso um novo quadro, um novo jogo de mandamentos. Imagine yourself a religious leader steeped in the law. Imagine você, um líder religioso completamente apegado à lei. And you see this rabbi walk up to a mountain. E você vê, então, esse rabino Walking up a mountain subindo uma montanha to preach to the people below, para pregar às pessoas lá embaixo, sort of in imitation of Moses ascending the mountain. como uma imitação de Moisés subindo a montanha, o monte. Only this time he says, "You have heard it said, but I say." Mas dessa vez o pregador está dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. And he's quoting Leviticus. E ele então cita o livro de Levítico. You have heard it said, drive out the serpent, drive out from God's holy temple and garden all of that which corrupts. E então é como se ele estivesse dizendo: tirem do templo, retirem tudo aquilo, a serpente, tudo que corrompe o templo. Holy war. Uma guerra santa. That was commanded under Joshua. Debaixo do governo de Josué, isso foi ordenado ao povo. But Jesus says it's the new covenant. Mas Jesus diz: essa é a nova aliança. And now I'm telling you to pray for those who persecute you. E agora eu estou dizendo que vocês devem orar por aqueles que vos perseguem. And in your fellowship with each other, don't take each other to court. E no amor na comunhão de uns com os outros, não levem o seu irmão a juízo. And if someone comes to steal from you and persecute you, give them your tunic as well. Mas se alguém vier e lhe perseguir e vier roubar você, dê também a sua túnica. Because in this age, God sends rain upon the just and the unjust alike. Porque durante esse tempo, durante essa era, Deus envia a chuva sobre justo e injusto da mesma forma. Now the time is coming when the Sermon on the Mount will be the reality of the whole earth. Mas virá o tempo em que o Sermão do Monte será uma realidade sobre toda a terra. But for now it is given to the church. Mas nesse momento ele foi dado à igreja. And even we have trouble with it. E até mesmo nós temos dificuldade com isso. And yet the church is to be an anticipation, a foretaste of that day when the earth will be full of the glory of God. Mas ainda assim a igreja é para ser uma antecipação, um aperitivo daquilo que ainda virá. So the church has a responsibility. Então a igreja tem uma responsabilidade. The church has been given a commission. A igreja foi dada uma comissão. And that commission does not include the reforming of society. E a comissão da igreja não inclui reformar a sociedade. Where would you go in the New Testament, unlike the Old Testament, where would you go in the New Testament to find legislation about reforming the Roman Empire? Aonde é que você vai, por exemplo, no Novo Testamento, encontrar leis para reformar o Império Romano? And yet we have very specific instructions about church officers. Mas, por outro lado, nós temos instruções muito específicas sobre, por exemplo, os ofícios na igreja. Paul reminds Timothy, everywhere I went when I planted a church, I made sure that I left elders behind. Paulo lembra Timóteo dizendo que por todo lugar onde ele passou e plantou igrejas, ele estabeleceu os presbíteros ali.
Lots of specifics about preaching the gospel, baptizing, and teaching them everything he's commanded. Muitas coisas específicas sobre a pregação, sobre o batismo, sobre seguir aquilo que Cristo ordenou. And yet we so easily set those commands aside in order to pursue our own mission. Mas tantas vezes nós largamos esses mandamentos claros da Bíblia para buscar a nossa própria missão. Okay, let me bring all of this to a close. Então agora deixe-me juntar tudo isso para concluir. To summarize, really everything that I've said here, the kingdom of God is something we are receiving, not something we're building. Então, sumariando, o reino de Deus é algo que nós estamos recebendo, não é algo que nós estamos construindo. James reminds us, every good and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. Tiago nos lembra que todo bom dom e todo I forgot Coming- the text. Every Que good todo dom perfeito vem de cima, vem do céu. comes from above. Ele vem de cima, It comes down. ele desce. The Tower of Babel rises up, A Torre de Babel é que se levanta, but heaven comes down. mas o céu desce. James goes on to say, for of his own will he brought us forth by the word of truth. E ele então nos diz que pela sua própria vontade ele nos trouxe a existência pela palavra da verdade. That we should be a kind of first fruits of his creatures. Para que nós fôssemos as primícias, os primeiros frutos dentre as suas criaturas, a sua Similar- criação. Sorry. Similarly, Paul told the Athenians that we don't give anything to God as if God needed it. Da mesma forma, Paulo disse aos atenienses, nós não podemos dar nada a Deus como se ele precisasse. God's the one who gives us everything that we need. Deus é que dá todas as coisas que nós precisamos. And in Romans 11 he says, or who has given a gift to him that he might be repaid? Ou em Romanos 11 ele diz, quem é que primeiro lhe deu para que pudesse retornar? For from him Porque dele and through him e por ele, por And- meio dele and to him e para ele are all things. são todas as coisas. To him be the glory forever. A ele seja a glória eternamente. So all good gifts come down from God to us. Então toda dádiva perfeita vem de Deus para nós. We do not offer our works to God. Nós não oferecemos o nosso trabalho para Deus. Martin Luther had a good point about the monks. Martim Lutero apresentava isso na questão dos monges. He says the monks aren't really good for anybody. Ele dizia, os monges eles não são bons para ninguém. They don't do God any good. Eles não fazem bem para Deus. He's rather offended Na verdade, Deus se ofende com o que eles fazem. because they're offering their silence and their fasting and all of their disciplines, they're offering them up to God when God has the perfect righteousness in his Son. Porque eles estão oferecendo o seu silêncio, o seu jejum, toda a sua disciplina a Deus, quando Deus, na verdade, ou já ofereceu a eles o seu Filho perfeito. And Luther says while they're busy trying to satisfy God, E Lutero dizia, enquanto eles estão aí preocupados em satisfazer a Deus, they don't do anything for and in the world for their neighbors. eles acabam não fazendo nada para o mundo e o próximo. And so Luther emphasized, because all good gifts come down to us from God, God serves us and then serves our neighbor through us. E então Lutero enfatiza que como toda boa dádiva vem do céu para nós, agora então, por causa dessas dádivas, nós servimos a Deus servindo ao nosso próximo. Luther wrote, God doesn't need your good works, your neighbor does. E Lutero então escreveu, Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu próximo precisa. Isn't it wonderful to know that we don't need to offer God any of our works? Não é maravilhoso saber que nós não precisamos oferecer para Deus nada das nossas obras? Does that mean we just sit on our hands? Isso significa que a gente vai ficar sentado fazendo nada?
No, faith always produces works. Não, a fé sempre produz obras, But they don't go up to God. mas elas não vão para Deus, They go out to our neighbor. elas vão para o nosso próximo. And so, Calvin, for instance, talks about our being masks. Luther does as well. Our being masks that God hides behind when he serves our neighbors. Então, Calvino, assim como Lutero, diz que nós somos como máscaras atrás das quais Deus se esconde quando servimos o nosso próximo. The church has a very narrow commission. Na verdade, a igreja tem uma comissão muito específica. God serves us and our neighbors with saving grace through the church's ministry. Deus serve a nós e ao nosso próximo através da obra da salvação. But God serves us and our neighbors through common grace. Mas também Deus serve a nós e nosso próximo pela graça comum. The Great Commission and the Great Commandment. A grande comissão e o grande mandamento. The church has a very narrow commission, but Christians have a lot of expectations. Então a igreja tem essa missão bem específica, mas os cristãos têm grande expectativa. The church has one vocation, A igreja tem uma vocação, but Christians have many. mas os cristãos têm várias. We're parents and children, Nós somos pais e filhos, extended family members, famílias estendidas, doctors, nurses, doutores, enfermeiros, janitors, and volunteers. voluntários e zeladores. We have many vocations. Nós temos muitas vocações. And through these vocations, God loves and serves our neighbors E através dessas vocações é que Deus serve o nosso próximo. and even our non-Christian neighbors E até o nosso vizinho, o nosso próximo não cristão. are the masks through whom God serves us as well. Então, eles terminam sendo também as máscaras pelas quais Deus nos serve. My wife and I have dear friends I mentioned before. My barber, who is, they're both atheists. Então, já mencionei isso, que eu e minha esposa temos vizinhos que são ateus, o meu barbeiro. But when we had our triplets, they went out and they did a lot of shopping for us and a lot of cooking for us and were always giving us time and energy. E esses vizinhos, quando nós tivemos os nossos trigêmeos, eles fizeram muitas coisas por nós. Eles saíam para fazer compras no nosso lugar, cozinhavam. And my wife and I told them that God was serving us through them, that they were God's masks. E eu e minha esposa dissemos a esses vizinhos ateus que Deus estava servindo a nós através deles, que eles estavam sendo essas máscaras. They didn't agree, Eles não concordaram, but that's okay. mas tudo bem. They were serving us with God's common grace. Eles estavam nos servindo com a graça comum de Deus. But when my wife and I tell them about Christ and the gospel, God is serving them through us with saving grace, we hope. Mas quando eu e minha esposa falamos a eles do Evangelho, Deus os está servindo através de nós para a salvação, eu espero. This common work, these common callings do not have to be holy in order to be good. Esse chamado comum, ele não precisa ser santo para que ele seja bom. God is doing common work every day. Deus está fazendo esse trabalho comum, ordinário, todos os dias. God is giving us our daily bread, Deus está nos dando o pão de cada dia. and He's giving us our daily forgiveness. E está nos dando o seu perdão diário. Through the great commandment, God is serving sinners with common grace. Através do grande mandamento, Deus está servindo a pecadores pela graça comum. Through the Great Commission, God is serving sinners with saving grace. Pela grande comissão, Deus está servindo pecadores na sua graça especial. And through our dual citizenship, we get to be God's means of both. E pela nossa dupla cidadania, nós somos o meio para fazer ambas as coisas.
God has served and still serves us. Deus nos serviu no passado e continua a servir-nos. Let us therefore serve our neighbors. Então, agora sirvamos ao nosso próximo. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you that you have given our neighbor to us as a gift. Nosso Deus e Pai, agradecemos porque tens nos dado o nosso próximo como um presente. It's so easy for us to replace loving the actual neighbor who is put across our path than it is to talk about saving the world. É tão fácil, Senhor, substituir esse próximo que o Senhor coloca no nosso caminho, substituindo com o discurso de salvar o mundo. Help us, Father, to wait patiently for the consummation of your Son's kingdom. Deus, ajuda-nos a esperar com paciência a consumação do reino do Teu Filho. Help us to make every use of the hours and days that you have given us. Ajuda-nos a fazer todo o uso dos dias e horas que nos tem dado To serve our neighbors with the good news of the gospel para servir ao nosso próximo com as boas novas do Evangelho and with the good gifts of common grace that you have given us all. e com os bons dons da graça comum que também o Senhor nos deu. For we pray in Jesus' name. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.